Estamos fazendo aqui a 22ª, né, região administrativa. É porque eu sempre considero Sol Nascente como a... Tá certo, a 21ª RA e a 22ª divulgação. Porque Sol Nascente e Pôr do Sol que nós divulgamos não se constitui uma RA. E o Itapuã, que é objeto dessa apresentação, é uma região que está enquadrada naquelas consideradas, né, uma região de baixa renda, mas que a gente detecta, tal qual detectamos em outras regiões administrativas, uma evolução muito grande da renda, né? Tem sido uma marca dessas regiões de baixa renda, essa evolução em termos de rendimento das famílias, que é decorrência, né, aqui no DF daquilo que acontece no Brasil, né? Por conta dos programas de transferência de renda, né, o Bolsa Família, a política de valorização do salário mínimo, né, uma série de programas que resultam, em última instância, na elevação do padrão de renda da população, principalmente dessa população de mais baixa renda, e isso se reflete nos dados dessas regiões administrativas. E também, né, para não fugir à regra, o que a gente observa é que essa elevação da renda ela é direcionada, sobretudo, para o consumo. A gente vai apresentar aqui alguns indicadores, né, que revelam um aumento muito grande, né, do acesso a certos bens materiais e um ritmo de avanço numa proporção muito menor em termos de acesso à cultura, em termos de aumento de escolaridade, né? Mas é uma característica que ficou já bem consolidada aqui. É importante ressaltar que, no caso do Itapuã, ao Itapuã foi agregado uma região que, na pesquisa anterior, é uma região de condomínios, na pesquisa anterior ela foi contabilizada em Sobradinho 2. Né? Isso faz com que isso concorra para uma parte da elevação dessa renda, né? Mas mesmo abstraindo, né, essa incorporação, comparando, né, o atual Itapuã, mesmo sem essa área, o setor 2, com o que foi pesquisado em 2011, os indicadores apresentam uma elevação substantiva. Então, eu destacaria inicialmente isso, né? Eu acho que é algo importante, né, porque a gente são regiões, o Itapuã, assim como a Estrutural, assim, como o Recanto das Emas, o Paranoá, regiões que eram regiões à margem do processo, né, de desenvolvimento do Distrito Federal, e o que a gente tem visto é que, nos últimos anos, elas têm melhorado muito a condição de vida, né, para a população, tal qual também a Estrutural, que divulgamos há 2 semanas, há uma quase universalização do acesso da população aos serviços públicos, né, rede geral de água, de esgoto, energia elétrica, limpeza urbana, asfalto. Então, são, né, características que devem realmente ser registradas. A gente vai fazer, naquele nosso modelo tradicional, a Iracy vai fazer a apresentação detalhada desses números. Na sequência, a gente abre aqui para os comentários do Jussânio e também do administrador, que eu imagino que já esteja chegando, e depois a gente abre para as perguntas, né, dos órgãos de imprensa e da plateia. Iracy. Boa tarde a todos e a todas. Estamos, como o Júlio colocou, 21ª região a ser divulgada. Estamos aí andando para fechar nosso ciclo com as 31 pelo meio do ano. Itapuã, a pesquisa mostrou que há um número estimado de domicílios de 16.371 e uma população de 60.324 pessoas. A renda domiciliar média mensal foi de R$ 2.696,91, que equivale a 3,98 salários mínimos. E a renda per capita é de R$ 750,77, 1,11 salários mínimos. Itapuã estava numa posição, na pesquisa passada, com uma renda bem menor, mais próxima da estrutural, e agora, como o Júlio colocou, ela sobe um pouco a renda, aí mostrando já uma posição aí em torno de 7º lugar, se não me engano.
A predominância de domicílios com renda entre 2 a 5 salários mínimos mensais. Sim. Desculpa, de baixo para cima, está certo. Obrigada. Cerca de 1/3 da população da RA Itapuã é formada por crianças de 0 a 14 anos, que representa 28,76%, e os idosos representam apenas 5,40%, característica das regiões de criação mais recente, em que o percentual de idosos é menor do que a média do DF, que é cerca de 12%. Nas regiões mais de criação mais antiga, como eu já coloquei anteriormente, como Taguatinga, Gama, esse percentual chega próximo de 20% de idosos. O nível de escolaridade da população concentra-se na categoria dos que não concluíram ensino fundamental, que representa 44,3%, e médio completo com 13,41%. Os com ensino superior completo chegam a 4,72%, aí incluindo os com doutorado, mestrado e especialização. E 2,59% são analfabetos, e aí se refere praticamente ao pessoal que é mais idoso. Do total de estudantes da localidade, 34,88% estudam lá em Itapuã e 42,51% utilizam as escolas do Paranoá, que a gente percebe que existe uma forte interação entre as duas regiões. A ocupação na região, essencialmente de serviços, sendo 22% do comércio, 15,40% nos serviços pessoais, 12,67% de serviços domésticos, um percentual significativo de pessoas da área de trabalho como empregados domésticos. E a construção civil também é forte na região e responde por 19,11%, 31%, desculpa, dos ocupados da região. Do total de ocupados, 20,87% já trabalham na própria região administrativa e 30,94% na região aqui de Brasília, plano piloto. Do total da população que utiliza postos de saúde, 50,85% utiliza da própria região e 46,28% utilizam os postos de Paranoá, novamente mostrando aí a relação entre as duas regiões. E o atendimento hospitalar, essencialmente no feito Paranoá, 95,77% de quem usa serviços hospitalares é feito no Paranoá, onde que tem um hospital, uma vez que em Itapuã não temos hospital ainda. Itapuã já começa a apresentar uma certa independência comercial em relação às suas atividades. Entre 46,49% e 60,11% fazem suas compras na própria região. E aí também tem aí uma relação no comércio com Brasília, plano piloto, e alguma com o Paranoá. Em relação à questão das escrituras, vocês vão poder dizer melhor, administrador, a gente não detectou nenhum domicílio com escritura definitiva. Os lotes, os domicílios são próprios, porém construídos em terrenos ainda não regularizados. Acredito que é um anseio da população e que está sendo, então, principal, né? A infraestrutura domiciliar, como o Júlio já colocou, é bastante boa na região. O abastecimento de água por rede geral, energia elétrica, a coleta de lixo já chega muito próximo à universalização, está acima de 96%. O esgotamento sanitário, que tem um pouco ainda de defasagem, atende a 83,1% e 6,40% ainda possui fossa séptica, deve ser algumas regiões localizadas, né? E um dado interessante que a gente observou também, que cerca de metade da população, 49%, possui automóvel. Lembrando que existem domicílios que têm mais de um automóvel nas suas residências. E 43,36% possui bicicleta. Também é um número bastante expressivo, muito próximo do que acontece na estrutural. Então, esses dados são os principais que a gente levantou. Todos os outros, tem uma gama grande de informações que estão no nosso relatório, que a gente faz a cada uma região e que vão estar, a partir de agora, no site da Codeplan. E assim como também vocês quiserem colocar no site lá da administração, está liberado e a gente está à disposição para maiores informações. Obrigada. Oi? O Paulo Gonzaga está chegando, né?
Quer alguém da administração assumir aqui? Hein? Sim, mas está aqui o Joseci, a Josiane. Ah, chegou, tá bom. Vamos sentar aqui? Tudo bom? Seja bem-vindo aqui à Codeplan. Ele já deu uma olhada no relatório, mas a gente passa aqui para o Jussani inicialmente e depois a gente passa para o Paulo fazer seus comentários. Bom, boa tarde a todos e a todas. O Itapuã, como a Iraci falou, completa aí são 21ª região administrativa com a PIDAD concluída e sendo divulgados os resultados. E quando a gente olha as 21 regiões administrativas, ou 22, incluindo aí Pôr do Sol, a gente começa já a ter bem caracterizado essa questão da diferenciação dos perfis das regiões administrativas. Com o olhar, por exemplo, na renda per capita, a gente verifica aí, na página aí de renda domiciliar, que a renda do Itapuã, renda per capita de 1,11 salários mínimos, está próximo a Recanto das Emas, está próximo a Planaltina, a Braslândia, ou seja, e tem situações, como foi o caso de Vicente Pires, que surpreendeu ao apresentar uma renda per capita bem mais elevada, 3,15 salários mínimos, uma RA com característica aí de classe média alta. Então, esse tipo de comparação nos ajuda muito a entender essa dinâmica do Distrito Federal. E eu gostaria, aqui eu não vou me estender, eu acho que a Iraci fez a explanação dos dados, mas eu gostaria de enfatizar, primeiro, o critério técnico que é feito esse levantamento. A gente tem uma pesquisa amostral que adota todos os critérios probabilísticos da estatística aí nessa amostra para expandir esses dados com um grau, com a margem de erro muito reduzida. Então, quando a gente estima uma população aí em torno de 60 mil habitantes para a RA, todo esse levantamento está embasado em todos os critérios e também antenado com as estimativas do censo demográfico. Os dados, na medida que eles vão sendo desagregados, seja pela caracterização do domicílio, seja pela caracterização social da RA, da sua população, começa a agregar aí um elenco de informações que é de extrema relevância para a administração, para o governo, quando se pensa, quando se planeja a cidade. Temos características aí muito expressivas da RA, seja na questão do emprego, como a Iraci colocou, é uma população com maior empregabilidade no setor de comércio, de serviços pessoais, da própria construção civil, que são setores, são atividades que estão mais linkadas com o perfil da população. Mas a gente tem que avançar nisso. Uma população que apresenta um percentual de crianças aí em um índice elevado, precisa ter uma atenção nas políticas voltadas para a educação, é o investimento que se faz nessa população para o futuro. Temos que pensar em formas, em mecanismos de dinamizar a atividade econômica que venha a absorver, a oferecer emprego de qualidade, emprego formalizado. A gente
os dados aqui mostram um percentual de 19,07% de empregados sem carteira assinada. Isso é algo que precisa ter um olhar diferenciado, ou seja, são informações estratégicas para o planejador, para o governo, para o Estado, para o administrador e para quem pensa em promover essa cidade com melhor qualidade de vida, com melhor inserção da população, seja no mercado, seja socialmente, enquanto status social. Então, era esse dado, essa ênfase que eu queria dar para a PIDAD como um todo, especialmente enquanto ferramenta de subsídio ao planejamento. Ok, Jussânio. Vamos passar aqui para o Paulo fazer seus comentários. Ok, boa tarde a todos. Primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso devido ao corre-corre, acabamos chegando depois do horário. Mas eu recebo, a cidade de Itapuã recebe com uma alegria diferenciada essa pesquisa, porque até então nós tínhamos uma dúvida muito grande, qual é o real número de habitantes da cidade de Itapuã, né? Porque um se falava em 100 mil, outro se falava em 120, alguns se falavam em 50, e a gente sempre, nas nossas indagações, ficávamos assim, aberto, qual é o real número de habitantes do Itapuã. E essa pesquisa da Codeplan traz a resposta para algumas questões que a cidade tem. Dentre elas, a necessidade dos investimentos e pela o que a pesquisa apresenta, a questão, por exemplo, da população, né, de 0 a 14 anos, que eu creio que é o que nós precisamos investir. Uma cidade que está começando agora, uma cidade muito nova, que precisa realmente de políticas públicas voltadas para essa população na faixa etária da idade de criança, adolescentes, chegam a um ponto de nós não termos uma base real, por que nós temos que fazer determinados investimentos. Mas aí a gente vê que é bem claro a necessidade de nós investirmos em escola, na nossa comunidade, uma vez que hoje a cidade de Itapuã dispõe de apenas 3 escolas, não temos escola de nível médio, a gente vê pela pesquisa apresentada a necessidade que nós temos desse investimento, não porque nós não temos, não porque não é a vontade do governo investir, mas é devido à maneira que a cidade nasceu, né, infelizmente, uma cidade que veio de uma ocupação irregular do solo. Depois dessa ocupação irregular, transformou em região administrativa e nós ficamos sem espaço físico para a construção desses equipamentos públicos, e a pesquisa traz isso, traz essa informação para nós, enquanto administrador, para gerirmos essas problemáticas que nos apresenta a cidade hoje. Eu creio que a pesquisa traz resultados fenomenais para que nós possamos, agora para frente, planejar, baseado numa pesquisa científica, que nós temos a certeza daquilo que nós estamos fazendo. No mais, queria aqui agradecer ao Codeplan pelo convite, nós estamos aqui, e deixar a cidade de Itapuã à disposição de todos. Obrigado, Paulo. Tem uma informação importante, Paulo. Foi constituído um grupo de trabalho, né, um decreto do governo, para regularizar essa situação dos limites das RAs, porque vocês lá foram criados, mas não tem a delimitação definida, né? Vocês e mais 11, né? 12 regiões criadas a partir de 2003. Então, esse grupo de trabalho foi coordenado aqui pela Codeplan, e que teve a participação da TerraCap, da CEDAB, CAESB, SEB e da Casa Civil. Ele está concluindo seus trabalhos, né? Na verdade, já está ali na fase do memorial descritivo, e o Itapuã foi objeto de uma preocupação, que é exatamente o que você falou, a ausência de área para instalação dos equipamentos públicos. Nós sabemos que vocês lá têm dificuldade até de conseguir uma área para instalar uma delegacia, não é isso? Vocês ainda são atendidos pelo Paranoá porque não tem área disponível. Então, a gente, nessa delimitação, né, quem está aqui que participou dessa, além da Iraci, do Jussânia, a Miriam, o Alisson está por aí, o Alisson, o pessoal que... a Carita, o pessoal que participou, o Diego, junto com o grupo, eles tiveram a preocupação de
identificar áreas que pudessem, né, suprir essa lacuna. Então, inclusive, há uma proposta de alteração do limite, que é hoje com o Lago Norte, toda aquela área ali que é a divisa, né, o limite leste do Lago Norte, ele foi, na proposta encaminhada, ele foi modificado, né, para que haja, inclusive, um corredor de passagem do Paranoá para o Paranoá, e toda aquela área ficaria como a área da região administrativa do Itapuã, além de um grande setor que estava tido como Sobradinho 2, né, que também passaria para o Itapuã. Então, eu queria já te informar disso, tá certo? A gente atento a essa dificuldade do Itapuã, né, houve essa preocupação de, na delimitação, contemplar o Itapuã com área para que ele possa se expandir como toda e qualquer, né, cidade. E eu queria também registrar um dado importante, que a gente sempre vem chamando atenção em alguns casos, mas a gente observa nesse período, né, que a gente tem visto tanta denúncia, né, de racismo aqui em Brasília, né, e a gente observa um dado impressionante: a população negra no Itapuã, 77,5%, né, aí incluindo pretos, pardos, mulatos, né, ou seja, mais de 3/4 da população, né, do Itapuã, talvez seja um dos maiores percentuais aqui do DF, se não for o maior. E um dado curioso que já tínhamos observado na estrutural, em 2011 era de 71,3%. Né? Talvez mais do que um aumento da população negra, seja o fato da população hoje ela se sentir mais à vontade para se declarar negra. Tá certo? Então, acho que é um avanço, né? E a gente só lamenta, né, que esse tipo de ocorrência, como foi noticiado na imprensa aqui, né, desses casos aí de racismo, dessa cidadã australiana e tal, coisa do gênero, né, ainda aconteça na capital da República, né, mas é um dado importante a ser ressaltado, né, não só o elevado percentual de população negra, como uma coisa que é evidente, né, as pessoas estão se sentindo, né, à vontade para se declarar negro. A gente sabia que tinha uma certa resistência em função de uma série de fatores. Acho que é um dado a ser registrado. Então, está aberto para aqueles que gostariam de fazer algum comentário. A gente tem aqui também vários colegas lá da administração do Itapuã, também, se quiserem fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Boa tarde a todos, meu nome é José C., sou da administração, sou da comunicação social. Eu já venho acompanhando esse trabalho de vocês há bastante tempo, desde governos passados, em relação à nossa RA, né? E a gente observa, quando o colega falou ali a respeito das poligonais, né, da criação dessas poligonais, quando você se refere a Sobradinho 2, na verdade, seria a Fazenda Velha, aquela região do Capão da Erva, seria isso. Porque Sobradinho 2 já fica do outro... Isso, não, que você falou que poderá se integrar ao Itapuã como uma parte da poligonal. Na verdade, só para explicar, né? Na verdade, essa área ela é uma área rural de Sobradinho, né? De Sobradinho 1, é tida lá como Sobradinho 2, mas, na verdade, é Fazenda Velha e Núcleo Rural Capão da Erva. Né? E do lado do... Isso, e do outro lado seria... do Lago Norte, chegando até próximo àquela estação da CAESB, ali embaixo, já próximo da prainha. Seria mais ou menos isso. Né? Isso é um projeto já antigo, pelo menos a gente conhece, né? A gente acompanha há bastante tempo essa questão. Né? Esperamos que agora realmente seja colocado em prática, porque os bens públicos de grande necessidade para a cidade, nós estamos com um problema sério no transporte coletivo, que não foi falado na pesquisa, pelo menos eu não vi aqui. Nós não temos o nosso terminal, né, de passageiros, as linhas de ônibus nascem no Paranoá, vão para o Itapuã, passam por dentro do Paranoá, o que ocasiona aí um grande problema para os moradores do Paranoá, uma vez que os ônibus já saem do Itapuã lotados. Então, a reivindicação, né, da população da cidade é de que essas linhas nasçam no Itapuã e passem por fora do Paranoá. Então, uma outra pergunta, essa questão aqui da população, 60.324. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Essa pesquisa ela foi feita em
toda a cidade do Itapuã, Del Lago 1, Del Lago 2, Fazendinha, Itapuã 1, Itapuã 2, porque eu lembro que, em 2010, eu fiz parte da comissão do censo, né, através do IBGE, e, na ocasião, nas nossas reuniões, que eram feitas lá em Sobradinho, na RA de Sobradinho, com o pessoal do IBGE, eles falavam para a gente que a região do Del Lago, né, que a gente chama até hoje de condomínio Del Lago, ela seria incorporada no censo, como os moradores seriam incorporados como Sobradinho, né, como a cidade de Sobradinho. E os demais bairros do Itapuã, como Fazendinha, Itapuã 1 e Itapuã 2, né, seriam da região administrativa do Itapuã. Né? Deixa eu explicar isso. Não é bem assim, não. Por quê? O IBGE ele trabalha com as 19 regiões oficiais. Então, quando o IBGE capta, quando captou no censo de 2010, está tudo captado lá como Sobradinho. Isso. Todo o Sobradinho 2, todo o Itapuã, toda a Fercal, está tudo como Sobradinho. Né? Vai aparecer Sobradinho, vai aparecer 200 e tantos mil habitantes. Tá certo? Então, essa divisão está sendo feita agora, inclusive o IBGE participa desse grupo de trabalho, para que permita que na contagem da população de 2015 essa delimitação possa ser utilizada pelo IBGE para apresentar os dados desagregados. Tá certo, então. Obrigado, então, pelas informações. Ok. O que entrou para a gente nessa pesquisa é o condomínio Del Lago, né, 1 e 2, a Fazendinha, Itapuã 1, Itapuã 2, condomínio residencial Novo Horizonte, núcleo rural Sobradinho 1, mansões Entre Lagos 1, 2, 3, 4. Essa área também, que a gente não pesquisou porque é rural do Capão Erva também, mas entra dentro da delimitação. Setor de Chacras, Euler Paranhos, né, aqui está faltando um A, eu acho. O residencial Veneza Trop, Privé Residencial Palm Beach e Privé Sobradinho dos Melos. Está dentro da nossa delimitação essa área aí. Obrigada. Mais uma vez, voltando, no caso de como se refere a Sobradinho 2, é porque essa área da Fazenda Velha e Capão da Erva, a população costuma chamar, inclusive colocar nos seus endereços, como sendo Sobradinho 2. Queria só lembrar que Agência Brasília, né? Gostaria de fazer alguma... Não? Tá. Porque a gente aqui, a Record já esteve aqui, eles anteciparam, né? E como não temos nenhum órgão de imprensa presente além da Agência Brasília, então, se alguém quiser, da plateia mesmo, se manifestar, pode ficar à vontade. Passa lá, Braguinha, por favor. Como eu trabalho muito com gênero, eu queria saber da Iraci, que eu não li a pesquisa, não tive acesso, né? Como a gente tem um terço da população criança, certamente o número de mulheres é grande em Itapuã, eu imagino. Né? E eu vi falando também sobre a questão das domésticas. Né? Então, eu imagino que ali nós tenhamos muitas donas de casa, muitas chefes de família. Eu queria ver se a pesquisa revelou esses números de mulheres chefes de família em Itapuã. Silvia, a gente realmente levanta as informações, né, das mulheres. Não foi feito corte, mas é possível, caso tenha algum interesse, a gente pode fazer corte representativo. Não é uma região que tem muitas mulheres, os homens sobressaem na região com um percentual bem pequeno de diferença, 50,4%, se não me engano. E a de chefes também não é uma das cidades que tem um maior percentual de mulheres chefes, não. 23,76% das mulheres são chefes. E aí, na questão também do emprego doméstico que eu citei, claro que a gente sabe que a maioria é constituído por mulheres, mas a gente tem também, inclui no emprego doméstico a questão do motorista que atende a família, se tiver algum jardineiro, alguém que faça trabalho doméstico. Né? Mas, com certeza, a maioria é formada por mulheres. Só um comentário em relação a essa questão que a Silvia colocou. A gente tem observado que em algumas regiões tem caído, em várias regiões tem caído o percentual de mulheres chefes de domicílio. Em várias regiões isso tem acontecido. A gente não sabe exatamente em função de qual razão, né, mas é um dado que normalmente a tendência seria que aumentasse, né, pela emergência das mulheres no mercado de trabalho, nessa série de razões.
mas tem a queda marginal, pequena, como agora caiu de 25 para 23,8, né? Mas teve uma pequenina queda. Alguém mais gostaria? Cadê o Carlinhos? Carlos, quer falar, Carlos? Alguma coisa? Bem, o que eu teria a dizer a respeito de Itapuã é que, analisando o conjunto de informações que aí está, é possível a gente identificar uma série de questões. Dentre elas, como foi sinalizado pelo próprio administrador, é possível, com estas informações que a Codeplan vem trabalhando, levantando, informações estatísticas, dão ao administrador e à população em geral condições de entender melhor como funciona a sociedade como um todo, em particular aquela localidade, e aí sim, a sociedade demandar ações e o governo, por sua vez, dimensionar adequadamente os recursos públicos de acordo com os números que lá estão, que refletem a realidade. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Tem alguém aqui morador do Itapuã? Não, fora vocês que... Não, você não vale. Observando a pesquisa, e aí me trouxe uma preocupação para a realidade da cidade, que é a percentagem de veículo utilizado. Apresenta aí, se eu não estou enganado, me parece 43%, 49%. Não, eu digo de bicicleta. 43% utilizam bicicleta. Agora vocês imaginam uma cidade que nasceu de uma ocupação irregular. Nós não temos espaço nem para fazer calçada. Imagine para organizar esse trânsito com esse número de bicicleta. Eu até imaginava que fosse menor. E aí nós estamos com estudo, nós estamos com estudo lá na cidade, já fizemos algumas audiências públicas, exatamente com o intuito de mudar o fluxo de trânsito da avenida principal do Itapuã, exatamente para atender os ciclistas. Esse é o objetivo, criar uma ciclofaixa para atender os ciclistas. E quando essa pesquisa chega, que eu tomei conhecimento, que 43% utilizam de bicicleta, eu falei, já passou da hora de nós fazermos isso. E trazer uma preocupação maior, porque eu tenho ruas lá, por exemplo, que são apertadíssimas, não dá para passar 2 carros. E essa população continua utilizando a bicicleta. Aí vem aquela preocupação que a gente tem como gestor público, desse crescimento desordenado das cidades, que depois, lá na frente, deságua numa situação que você não tem como resolver, que hoje é o caso dessa ciclofaixa que nós temos que criar dentro da cidade para atender os ciclistas que precisam dessa via para melhor transitar na cidade.